Bom, a gente vai falar hoje sobre os lipomas, baseado no artigo do Pang, que é o tratamento cirúrgico nos lipomas complexos da coluna. E o objetivo desse artigo foi analisar a técnica de ressecção total ou próxima do total do lipoma e comparar a ressecção total com a ressecção parcial e com o tratamento conservador. Então ele faz essa comparação. Ressecção total ou máxima possível e uma reconstrução meticulosa do placóide, né, uma neurulação meticulosa, com o tratamento conservador e com o tratamento parcial. Usaram 77 doentes com lipoma caótico e associaram esses 77 doentes a uma série de 315 doentes que eles já tinham operado, já tinham sido notificados no período de 2009 até 2010. Tiveram 4 preditores de desfecho, que era a presença de sintomas, ou se era sintomático, o tipo de lipoma que o paciente apresentava, a proporção do saco dural que tinha livre e se tinha cirurgia prévia ou não. Bom, na introdução existiam 2 questionamentos que era relacionado ao lipoma. Se o lipoma é assintomático. Se o lipoma assintomático deve ser tratado profilaticamente pela cirurgia. E se sim, qual cirurgia que a gente tem que usar. E ele baseou, pegou algumas referências para tentar responder essa pergunta. Primeiro do Kurkani, de 2004, que defendia que o lipoma seria uma doença progressiva, que mostra que com o tempo ele vai deteriorando a criança vai progressivamente apresentando sintomas. E um grupo parisiense também mostrou que eles tiveram um resultado não muito bom em pacientes que sofreram a ressecção parcial do lipoma. Nesses doentes, ele também teve ali uma progressão sintomática. E a segunda pergunta seria então qual a melhor cirurgia. A proposta do Pang foi fazer ressecção total, uma meticulosa reconstrução do placódio, tentando manter também uma expansão dural, deixando o placódio com mais espaço livre. E essa técnica dele foi baseada em 3 hipóteses. A primeira, que teria uma alta taxa de recorrência de sintomas na ressecção parcial. A segunda coisa é que o ancoramento seria causado porque o espaço intradural seria diminuído, então aumentar o espaço intradural seria interessante. E terceiro, que a ressecção total acabaria com esses 2 problemas iniciais que ele previu. E aí a gente fala sobre os tipos de lipoma que são descritos no artigo. O primeiro tipo de lipoma é o lipoma dorsal, tá? O lipoma dorsal ele tem as seguintes características: ele vai ser totalmente contido na face dorsal da coluna lombar, ele sempre vai poupar o cone medular, ele vai ter uma linha de fusão sempre bem delimitada, ela é bem definida e ela vai separar a gordura do lipoma da dres e das raízes dorsais, que vão ficar mais laterais. E o lipoma, esse lipoma ele vai passar por um defeito dural, que é sempre dorsal, e ele vai se misturar com a gordura extradural, que pode chegar até a região de subcutâneo, tá? Aqui é uma imagem de um lipoma dorsal, que deixa o cone intacto, tá? O lipoma ele fica totalmente na face dorsal, com cone livre, tá? A linha de fusão ela vai ser sempre bem definida, e a linha de fusão é a junção que vai demarcar onde é lipoma e onde é tecido nervoso normal, com pia mater, e onde é o cordão medular. E a DRE vai ser a dorsal root entry zone, que é a zona dorsal das raízes sensitivas, tá? E aqui mostra uma figura esquemática do lipoma dorsal, que mostra aqui o defeito dural dorsal, e onde o talo do lipoma sai através desse defeito dural. Aqui mostra uma linha de fusão bem delimitada no lipoma dorsal e o cone intacto, tá?
cone intacto e as raízes dorsais intactas também. Tá? A figura mostra um defeito dural, a linha de difusão bem delimitada e o cone intacto. E aqui a figura intraoperatória que mostra a mesma coisa, o defeito dural, a linha de difusão e o cone intacto. O outro lipoma que a gente tem é o lipoma transicional. O lipoma transicional, as características dele é que a face dorsal deste lipoma é semelhante ao do lipoma dorsal, só que nele a linha de difusão vai ser um pouco mais discreta, não vai ser tão bem definida assim. O lipoma transicional ele também poupa a DRES e poupa as raízes dorsais, tá? Porém ele não vai poupar o cone, essa é a grande diferença. Ele pega o cone medular, ele acomete o cone, onde a linha de difusão vai cortar de ventral, ela corta ventralmente e obliquamente o cone, né? E a DRES e as raízes dorsais, elas vão ser empurradas em direção à face dorsal, de dorsal para ventral, podendo rodar o placódio. Então tá, a linha de difusão dele vai ser um pouco menos delimitada, ele vai ter essa linha de difusão que vai em direção ventral e oblíqua, que pode rodar o placódio, pode rodar a DRES e pode rodar as raízes dorsais, tá? E a face ventral dele é sempre livre. Então a face dorsal tem o lipoma, a face ventral é sempre livre, lembrando que a face ventral pode rodar. O defeito dural vai se estender até a parte caudal e ele pode ser maior e mais lateralizado comparado ao lipoma dorsal. E é um lipoma mais irregular, ele segue um pouco menos um padrão certinho igual ao do lipoma dorsal. O placóide ele pode rodar, né? Dentro do canal dural, eu já falei. E aqui mostra a figura que tem o cone envolvido no lipoma transicional. A linha de difusão aqui na figura esquemática, mostrando aquela orientação ventral e oblíqua. A face ventral sempre livre. A linha de difusão aqui um pouco menos visível. E o lipoma ele tem uma característica de se estender caudalmente até a região onde tem o defeito dural. E o outro lipoma é o lipoma caótico. Lipoma caótico, ele tem a característica de não seguir regra nenhuma. Ele vai começar na face dorsal, na sua porção caudal. Ele pode se tornar ventral ao placódio, engolfando, abraçando todo o tecido neural e abraçando todas as raízes. A linha de difusão é bem mais difícil de ser identificada, e ele acomete a DRES e as raízes dorsais. Localizar a DRES e as raízes dorsais é bem mais difícil nesse lipoma. E é bem mais difícil separar o tecido neural normal do lipoma. E, apesar de incomum, é característica achado de agenesia sacral no lipoma caótico, né? Essa associação de agenesia sacral com o lipoma caótico acontece. Lipoma caótico, a gordura na face dorsal e ventral, né? Vai ter a gordura abraçando aqui o placódio, não vai ter só na face dorsal, ela vai se estender até a face ventral também. Tem uma interface difícil e irregular entre o lipoma e o tecido nervoso normal. Aqui na face ventral mostrando que tem gordura na figura anatômica, né, na peça anatômica intraoperatória, e a gordura comete as raízes e a face ventral do placódio. Não se consegue identificar aquela linha de difusão que a gente vê no lipoma transicional e no lipoma dorsal. A gente tem também outros tipos de lipoma, que é o lipoma terminal, que corresponderia ao filolipomatoso, e tem também a lipomielo-meningocele, onde o lipoma vai causar uma perda da continuidade dural, com o lipoma se estendendo até a parte extradural, podendo deixar até um defeito cutâneo, tá? Mas esses dois tipos não foram objetivo desse artigo, desse trabalho do Pang. Falando agora da patogênese embriológica dos 3 lipomas, eles têm 3 patogêneses diferentes. O lipoma dorsal, ele é um defeito puramente da neurulação primária, ele é um problema de junção ectodérmica prematura.
No momento que está formando o tubo neural, ocorre o contato de células mesenquimais com o tubo neural, e quando essa célula entra em contato com o epêndima, ela acaba se diferenciando em gordura e forma ali o lipoma na parte dorsal do placóide. Aqui a célula mesenquimal, que entra em contato com o epêndima antes do tubo neural se fechar, e ela acaba formando aquele lipoma dorsal bem definido na face dorsal do placóide, tá? Já o lipoma transicional, ele é um defeito na neurulação primária e também na neurulação secundária. Ele é um distúrbio de invasão mesodérmica nas duas etapas, tanto na etapa que aconteceu no lipoma dorsal, e também ele tem um componente de defeito da sua formação na neurulação secundária. A hipótese que se tem é que surgiu porque diversos lipomas transicionais terem um filo lipomatoso associado também. Aí por isso que teve essa hipótese de a neurulação secundária está associada também na patogênese do lipoma transicional. No transicional, o mesênquima intramedular poderia migrar para a parte caudal. Isso explica também porque a linha de difusão nem sempre é muito nítida. Então ocorre aquele problema na disjunção ectodérmica prematura, que o mesênquima entra em contato com o tubo neural, e depois essas células mesenquimais acabam migrando para a parte mais caudal do embrião. A neurulação secundária é formada basicamente por 3 etapas, que é a formação do cone, a formação de uma cavidade intracordal do cone e a sua integração com o primeiro tubo neural. Então forma uma cavidade, e essa dentro do cone medular, e o cone ele tende a procurar se juntar com o primeiro tubo neural formado. Essa é a segunda parte. A terceira parte é a degeneração parcial da cavidade do cone por apoptose, que vai resultar naquele filo terminal. Então são essas 3 etapas. Forma o cone com cavidade. O cone com cavidade tenta se unir ao placódio neural acima, e depois tem a degeneração, a apoptose, essa estrutura mais caudal que acaba gerando filo terminal. E a patogênese do lipoma caótico, que tem uma parte de neurulação secundária mais importante, tá? O erro básico do lipoma caótico ocorre com a inclusão de material anormal lipogênico mesenquimal durante o estágio de condensação e formação do cone na neurulação secundária. Deste modo, vai se formar gordura ao longo do tecido neural. Então, problema de infiltração de gordura mesenquimal dentro da neurulação secundária, né? Por isso tem aquela associação com a genesia caudal, que pode acontecer em até 84% dos casos, e por isso que tem associação com a genesia caudal. Essa infiltração de células gordurosas vão atrapalhar aqueles 3 estágios da neurulação secundária. Tá. Quando a gente fala da cirurgia de lipoma, é importantíssimo a gente fazer a monitorização intraoperatória, para você evitar o máximo possível o déficit da criança quando você está operando ela, vendo se está lesando raiz. É sempre importante fazer eletroneuromiografia e avaliando a resposta motora intraoperatória. E a correção cirúrgica, ela tem as etapas dela. A primeira etapa é você fazer exposição, incisão da região do lipoma, deve conter toda a região do lipoma e deve estender até o nível do ancoramento. Frequentemente vai ter uma ligação entre o lipoma e aquele lipoma do subcutâneo até o lipoma que está dentro da dura, que é a haste, tá? Você tem a conexão do lipoma subcutâneo, uma haste, você vai encontrar o defeito dural e você tem que ter cuidado para não lesar essa haste, não seccionar a haste. É orientado a uma laminectomia ampla, com a boa visualização do defeito dural, até você encontrar a dura normal e até você encontrar o final do lipoma, tá? Você tem que expor toda a extensão do lipoma. Segunda etapa é você
fazer o destacamento do lipoma da dura, você tem que iniciar sempre essa dissecção na parte rostral da linha de fusão. Você tenta encontrar a linha de fusão e tenta começar na parte mais dorsal, na parte mais baixa, né, do lipoma. E a ressecção do lipoma é feita com microscopia, e você, a partir do momento que você vai tirando o lipoma, você encontra o plano white plane, que chama, que é o plano entre o lipoma e entre o tecido do placóide normal, tá? Aqui em linha de fusão do intraoperatório mostrada, tá? As raízes dorsais e o white plane, que é o plano que fica entre o lipoma e entre o placóide, que a gente tenta buscar aqui a DRES toda preservada, tá? Provavelmente é um lipoma transicional. A próxima etapa é fazer a neurulação do placóide, depois que você consegue ressecar todo o lipoma. Depois você tenta fazer uma duroplastia ampla para tentar aumentar aquele tamanho ali do espaço dentro do canal medular, tá? Mostrando aqui a duroplastia no passo 5 e aqui a neurulação. E aqui uma figura esquemática mostrando o pré e o pós-operatório, depois de retirar o lipoma. Aqui a técnica para o lipoma transicional, aqui o lipoma ressecado, mostrando o pré e o pós-operatório, tá? E os resultados que o Pang chegou depois de fazer esse tudo foram resultados bem importantes, né? De forma até um pouco bem contestáveis. Ele usou o PFS para fazer a avaliação dele, Progression Free Survival, que é a sobrevida livre de progressão da doença. É um período de tempo durante e após o tratamento de uma doença que o paciente vive normalmente sem a progressão, sem a piora da doença, tá? E o Pang achou que as pessoas que fizeram a ressecção total de todos os tipos de lipoma, a progressão livre de doença foi de 88% após 20 anos de acompanhamento, contra 34% para aqueles doentes que fizeram a ressecção parcial num período de 10 anos, que é o que corresponde a esse gráfico aqui. A ressecção total teve uma taxa bem mais importante do que quem fez a ressecção parcial, tá? Outro resultado que ele achou foi quando ele comparou pacientes assintomáticos sem cirurgia prévia. O PFS dele na cirurgia profilática de ressecção total mostrou que 98% dele em 20 anos ficaram livres de progressão de doença, contra ele comparado 67 a 60% em 10 anos para pacientes que não foram operados. Então, comparou o resultado de pacientes com tratamento conservador contra os que operaram, e mostrou que quem operou teve um resultado muito melhor. Outro resultado que o Pang achou, quando ele analisou subgrupos, mostrou que o apertamento, ou o que ele chamou de razão do conteúdo do cordão do saco dural, esse dado prediz o desfecho com 97% de PFS se ele tem um saco dural mais solto, com menos de 30%, 86% se ele tem um saco dural entre 30% e 50%, e 78% quando ele tem um saco dural mais apertado, que seria essa figura aqui. Um saco dural mais solto, com menos de 30%. Aqui um saco dural mais ou menos, entre 30% e 50% de apertamento. E aqui um saco dural bem apertado, com o conteúdo dentro dele com mais de 50%. Tá? O que tem um PFS melhor é esse aqui, que tem mais espaço. Esse aqui tem um prognóstico de PFS pior. Tá? PFS de 97% no saquinho mais solto e um PFS de 78% num saco mais apertado,
com mais de 50%. E ele também chega no resultado do paciente ideal para ressecção total. Seria aquela criança com menos de 2 anos, que tem um lipoma que nunca foi operado, que tem um lipoma que é assintomático. Nesses casos, o PFS chegou a 99%, sendo considerado praticamente curado quando ele faz a cirurgia de ressecção total do lipoma. E também houve uma diferença de PFS em relação ao tipo de lipoma ressecado. O tipo de lipoma que sofreu a ressecção total. O lipoma dorsal tinha um PFS bem melhor, transicional, em seguida, e por último, caótico tinha um prognóstico pior. O dorsal tinha uma PFS de 92%, transicional de 86% e o caótico de 54%. Tá? Mostrando aí que a complexidade do lipoma caótico é maior e por isso que o prognóstico dele é pior.